Hum, eu tô comendo. Já Hum, estamos ao vivo. estamos ao vivo, meu amigo. Eita, dia feliz hoje, dia de comemoração. Hum, está, tá retornando o áudio. Espera aí, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Vamos ver Quem tá retornando o áudio? no meu aqui o que é que deu. Ah, eu tô vendo. Ai, espera aí, vou resolver. Vamos ver se deu certo. Melhorou agora meu áudio? Melhorou o seu áudio. Estamos aqui ao vivo. Ó, vamos lá. Estamos ao vivo aqui em A Investigação. Vamos ver se como é que tá funcionando. Tá me ouvindo, Gabriel, direitinho? Tô te ouvindo perfeitamente. Não sei o que tá acontecendo aqui, mas vamos lá. Deixa eu tirar o áudio aqui. Eu não consigo ver o chat ao vivo. Boa noite, Leonardo. Boa noite todos vocês que estão participando da nossa live semanal. Hoje é um dia histórico, eu estou comemorando com um chocolatinho gelado. Agora Também. está anoitecendo aqui na Flórida. Eh, Hoje o dia foi muito, muito quente e à noite será uma festa, né? Conseguimos vencer aí o sistema mais uma vez. É uma vitória por dia, né? Estamos matando um leão por dia, né, seu Gabriel? Em passos lentos. Hoje ganhamos de um grande leão, ganhamos de uma grande articulação promovida pelo governo Lula. A gente sabe aí que de bastidor o investimento para aprovação de uma pessoa que tem como precedente um parecer terrível e sanguinário. A gente sabe que toda a articulação que o governo Lula fez foi pesadíssima, mas pela graça divina e também pelo sangue dos inocentes que foram mortos por conta da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes na DPF 1141, hoje, no dia de aniversário do professor Olavo de Carvalho, podemos comemorar essa vitória, que é uma rejeição histórica de um ministro da Suprema Corte indicado pelo governo petista. Para você que é aqui nosso telespectador, você é assinante de A Investigação e tá vendo esse homem bonito aqui do meu lado, né? Eu acho que tá aqui do lado direito. No celular tá embaixo, eu tô embaixo. Tá no celular, tá embaixo, né? Então deve estar aqui É, embaixo. Cuidado aí, cuidado. Cuidado o que você tá fazendo aí embaixo, hein? lá ele, como diz na Bahia, viu? Gabriel, quem está aqui então do meu lado, está aqui perto de mim, é Gabriel Carvalho, advogado, né. Isso. Não falarei se apresenta um pouquinho para o nosso público aí, fala um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre o seu papel nesse caso todo aí. Olha, meu nome é Gabriel Carvalho, eu sou um advogado que atuo na defesa da vida já há algum tempo e diante dessa indicação do Lula para o STF, eu me posicionei, enfim, comprei briga com gente grande por conta dessa indicação do Lula, porque realmente eu não poderia me calar. Também estou aqui no Substack com uma plataforma que criei chamada O Parecer, né, tudo tem que começar com artigo, a investigação, O Parecer, em que eu faço alguns comentários jurídicos e, para minha surpresa, eu tive um dos meus artigos mais visualizados, que foi o que eu fiz em resposta ao Dr. William Douglas com relação à indicação do Jorge Messias. Não sei se você vai tratar desse assunto polêmico ou não, mas a minha função é basicamente essa, como diz um grande cantor aqui do meu estado: "Tocar fogo na Babilônia". Eu me resumo como esse agente. Aqui no nossa live semanal, a ideia é não trazer, né, comentários profundos, análises profundas, nada disso, até porque isso a gente já faz no nosso trabalho do dia a dia de reportagens. A ideia é trazer alguns bastidores, trazer algumas informações novas para quem está acompanhando, né, aí de casa, que muitas vezes não lê a notícia, mas não vê o que está por trás da notícia. Então, por trás desta rejeição do Messias, há
um trabalho de bastidor. Uma coisa que eu queria já tentar desmistificar, e eu acho que você pode me ajudar com isso, é que muita gente está dizendo que já o pessoal derrotista, né, o pessoal meio broxa, que estava dizendo que a vitória é do Alcolumbre, foi o Alcolumbre que ganhou. Queria que a gente pudesse desmistificar um pouquinho. Foi vitória do Alcolumbre mesmo? Foi o nhonho número 2 que que ganhou do Messias, que ganhou do Lula, ou não? Ou foi um movimento da sociedade contra a indicação desse senhor abortista? Olhe, na verdade, eu acredito que foi uma junção dos 2, mas por algumas informações que eu tive de bastidor, o que realmente pesou para parlamentares do Centrão Hum. foi o parecer do Jorge Messias na DPF 1141. Eles tinham total ciência com relação aos atos do Messias, com relação aos perseguidos do dia 8 de janeiro, eles tinham ciência com relação ao Ministério da Verdade, eles tinham ciência de todo o trabalho que a AGU se prontificou a fazer durante esse período. Tinham ciência também com relação à questão do INSS, mas a questão do aborto pegou muito pesado, né. Quando alguns providas foram até o Congresso Nacional e conversaram com os senadores e comentaram o que estava acontecendo, tinha muito senador que ficava incrédulo, viu. Tinha muito senador que não acreditava, pedia para ler o parecer, porque você imagine autorizar e deferir, na verdade, entender que uma ação proposta pelo PSOL é algo legítimo, né, entender que é constitucional matar bebês até o 9º mês de gestação é um negócio absurdo, até na mente de pessoas que são parcialmente favoráveis ao aborto, né. Você falar para uma pessoa que defende parcialmente o aborto, de que no Brasil, por conta dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, está ocorrendo o assassinato de crianças de 8 meses e meio, 9 meses de gestação, é algo impensável. Então, logicamente que isso foi uma grande colaboração e com relação a isso a gente percebeu, né, que Messias não teve outra alternativa na sua sabatina, a não ser de mentir, e aqui vou dizer exatamente porque é que ele mentiu, né. Ele falou que no parecer dele, ele falou que a competência era do Congresso Nacional, que ele não tinha nada a ver com aquilo, que uma coisa é a posição dele pessoal, e daí ele falou com toda a ênfase do mundo: "Sou contra o aborto, sou cristão", falou da mãe, citou o pai, citou todo mundo dizendo que era contrário ao aborto, mas no documento que ele subscreveu, ele diz claramente que a morte do bebê era elemento indissociável do aborto. Isso porque o Conselho Federal de Medicina quis propor como algo legítimo o parto antecipado, que é, se a mulher vai precisar passar pelo trabalho de parto, como aqui é o Substec é um pouco mais seguro, mas deixa eu só me permite fazer esse parênteses, eu preciso descrever um pouquinho como é do que é que a gente está tratando para todo mundo ter noção, né. Pode falar. A cistolia Manda bala. fetal é um procedimento que não é recomendado pelo Conselho Federal de Veterinária para animais. Isso é considerado como uma prática cruel e degradante. No que consiste a cistolia fetal? Uma injeção no cloreto de potássio no coração de um bebê. A partir do 5º mês de gestação, o aborto ele ocorre por 4 vias. A primeira é por oclusão das artérias umbilicais. O médico vai lá e corta o cordão umbilical ou faz um fechamento do cordão umbilical. O que acontece? O bebê fica sem oxigênio, tem uma parada cardiorrespiratória e morre. O segundo é por injeção salina no líquido amniótico. O médico injeta uma solução no líquido amniótico, a pele do bebezinho começa a necrosar e ele morre. E o terceiro é esse mais problemático, que é da cistolia fetal. O médico pega um ultrassom, vai passando na barriga da mãe e vai injetando uma agulha mais ou menos deste tamanho até localizar o coração do bebê. Então o médico tenta uma primeira vez, tenta achar o coraçãozinho do bebê, não localiza. Aí ele vai de novo, passa o ultrassom, tenta e injeta de novo o cloreto de potássio. Nisso o bebezinho vai sendo furado até que o médico alcança o coração, injeta esse cloreto de potássio. O bebê imediatamente morre na barriga da mãe. E tem o quarto, que é um pouco mais degradante e absurdo, que é por nascimento parcial. Não sei se você já ouviu falar nisso, David. Isso aí foi algo que começou nos Estados Unidos. Veja bem, o médico coloca um certo medicamento, que eu não vou dizer o nome aqui para não dar propaganda, e a mulher começa a ter contração. Nisso que ela tem contração,
quando a cabeça do bebezinho está saindo, o médico vem com a tesoura aqui e corta na coluna vertebral, atrás da cabeça do bebê. É dessa forma que é basicamente realizado o aborto. E o Conselho Federal de Medicina olhou para a sistolia fetal e falou: isso é um absurdo, porque em todas essas 4 hipóteses que eu aqui citei, a mulher precisa depois passar por um trabalho de parto normal. Ela precisa dar à luz a um cadáver. Se o bebê está totalmente viável na barriga da mãe, qual a lógica de se matar? Ah, mas é porque precisa se interromper a gestação, que esse é o argumento que eles utilizam, viu? Porque se precisa se interromper a gestação. Mas veja bem, faz o parto antecipado. Se a mulher vai precisar passar pelo trabalho de parto, qual a necessidade de matar? E foi isso que a resolução do Conselho Federal de Medicina propôs, mas o Messias disse que não. Que a mulher tem o direito de exigir a morte do bebezinho que está na sua barriga. Aí esse homem, minha gente, ele vem me dizer que é cristão, ele vem chorar, vem dizer que o evangelho revolucionou a vida dele, pelo amor de Jesus Cristo, né? Faltou algum senador questionar ali se ele está servindo a Jesus Cristo ou a Moloque, porque não tem condições de uma pessoa subscrever uma atrocidade dessa e se dizer cristão. E o problema, o que assim, para mim foi mais terrível, foi assistir liderança do segmento evangélico endossando esse homem, escrevendo artigos em portais jurídicos referendando a indicação de Lula para o Supremo Tribunal Federal. Pelo amor de Jesus Cristo. Se você está assistindo essa live aqui, já se inscreve aqui no Substack do doutor Gabriel, né, e se inscreve no Substack dele, para ler os artigos, principalmente em defesa da vida, tá, e também as leituras jurídicas. Vocês veem que não é qualquer um, né, não é qualquer um, o cara entende do que está falando. E vamos continuar, porque o nosso ministro André Mendonça primeiro ele estava fazendo campanha, né, ele estava fazendo campanha veemente em favor do senhor Jorge Messias, e agora ele fez um chororô, né, inclusive, eu fiz um comentário aqui, deixa eu ler o comentário que eu fiz aqui para o senhor André Mendonça, e olha, eu tô achando que ele apagou, né, será que ele apagou? Ele fez um comentário e eu devolvi na mesma moeda. Ele disse o seguinte, que foi muito triste, né, ó, eu vou ler, posso ler aqui, Gabriel? Deixa eu ver se eu consigo Pode, eu já vi, mas pode ler. vou compartilhar minha tela aqui para o pessoal, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui. Para você que está em casa, não sabe do que se trata, não está entendendo o que está acontecendo, vamos ler aqui. André Mendonça, deixa eu aumentar aqui na tela para vocês enxergarem. Respeito a decisão do Senado, mas não posso deixar de externar a minha opinião. Poderia deixar sim, né, mas ok. O Brasil perde a oportunidade de ter um grande ministro do Supremo. Messias é um homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para ser ministro do STF. E amigo verdadeiro não está presente nas festas, está presente nos momentos difíceis. Messias, saia dessa batalha de cabeça erguida. Você combateu o bom combate. Deus o abençoe. Deus abençoe o Brasil. Bom, isso aqui a gente consegue ler muitas coisas dessas entrelinhas aqui, tá? Primeiro ele está dizendo que ele é amigo do Messias, ele estava fazendo campanha. Mas por quê? Ele estava fazendo campanha porque ele acreditava no Messias, né? Ó, acreditava no Messias. Não, ele está dizendo que ele era amigo, e um amigo verdadeiro, tá? Interessante que se ele é amigo verdadeiro, tem amigos que não são verdadeiros, né? Tô tentando entender quem são os amigos que não são verdadeiros do Messias. O outro ponto é que quem tem a prerrogativa de dizer que Messias é ou não, que se ele preenche ou não os requisitos para ser ministro, é o Senado. André Mendonça não tinha que estar fazendo campanha nenhuma. Ele teria que estar caladinho, caladinho, no máximo torcendo para o amiguinho dele conseguir a mamata no STF. E aí eu fiz um comentário, né, o comentário mais curtido aqui, inclusive já superou até o André Mendonça em curtidas, né, não sei por que o pessoal está curtindo. Eu escrevi o seguinte: toma vergonha, André, você não tem que entrar em campanha política. Faz o teu trabalho que já está ótimo. O que você acha, Gabriel? Ó, isso aqui virou uma entrevista, né? Vocês perceberam. O que você acha dessa declaração do André Mendonça, do Dedé Mendonça? E por que ele está fazendo essa campanha? Por que ele está chorando tanto
a não indicação, né, a não aprovação do nome do Messias. Eu queria entender qual que é o critério do André Mendonça para validar o caráter de alguém, porque pela métrica cristã, uma pessoa de caráter não mente, uma pessoa de caráter não pode validar o assassinato de inocentes, uma pessoa de caráter não pode suprimir liberdades individuais, sobretudo a liberdade de expressão. Então, realmente, eu não consegui entender qual que foi a métrica do André Mendonça para externar que estávamos falando de um homem de caráter e um homem íntegro. Uma das respostas que eu dei enfim, ao Dr. William Douglas num debate público que tive com ele com relação a toda essa questão, foi de que pouco me importa o que é que o Messias faz nos seus momentos de foro íntimo e de sua comunhão com Deus. Isso aí realmente não me interessa, porque Cristo nos orientou a validar o caráter cristão pelos frutos. E qual que é o fruto que Jorge Messias ofertou para a nação, né? Qual que é o fruto dele enquanto agente público em todos esses anos de atuação? E a gente assistiu, né, que realmente esses frutos não vingaram pela graça de Deus nessa tentativa dele de ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que eu fiquei muito feliz e aqui vou confessar foi que o Messias, pelo que a gente viu na imprensa, ele teve momentos longos de jejum e de oração. Então eu realmente espero que ele continue jejuando e orando muito para que Deus faça realmente uma mudança sobrenatural na vida dele, que ele venha para o lado certo, não da história, mas o lado certo do evangelho, né. Essa é minha real intenção. Quando eu escrevi aquele texto, pontuando algumas coisas e fazendo a admoestação ao William Douglas, por mais que ele não tenha gostado muito dessa expressão, mas quando eu, pontuei e decidi trazer esse apontamento de correção a alguém que eu vi que estava trilhando um caminho equivocado, eu penso também com relação ao Messias, né, é uma alma que precisa ser alcançada, mas para isso precisa ter um arrependimento público. Não dá para chegar lá e falar: "Sou contra o aborto, eu sou contra o aborto, o que eu fiz no parecer não foi nada disso, o que eu quis fazer no parecer mesmo foi proteger a legitimidade do Congresso Nacional", enfim, aí criou toda uma narrativa, e já foi com o discurso pronto, né, lendo tudo bonitinho, para tentar dizer o que não disse e mostrar ser quem não é. Mas, pela graça de Deus e pelo trabalho competente de jornalistas como David Agape, a gente não teve um resultado desastroso, sobretudo a defesa da vida. Muito bom, muito bom. E trabalho como o seu, né, seu Gabriel, trabalha aí nos bastidores aí, e muito, trabalha em muito em defesa dos indefesos, né, quando a gente lembra de Bíblia. No meu trabalho eu não gosto muito de citar a Bíblia, porque, eu cito como referência, obviamente é uma referência para minha vida, mas eu não cito, nas minhas reportagens, principalmente quando se trata de aborto e tal, porque as pessoas acabam não consegue separar as coisas, né. Então eu uso os argumentos científicos, em prol da vida e tal, e obviamente tem Eu também não faço isso não. o papel das pessoas que atuam, eh, atuam na militância e tal. Mas, a gente traz a Bíblia também, porque ele estava usando a Bíblia, né, ele estava usando a Bíblia em favor dele mesmo. Se intitulou como evangélico, chegou lá e enfim, "Sou evangélico, sou presbítero, não sei o quê, da igreja não sei das quantas". E batista. e aí a gente vê o que que a Bíblia fala sobre isso, né, o que que a Bíblia fala, o que que Jesus fala sobre pessoas que ousam machucar os pequeninos, amarrar uma pedra, fala para amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no rio. Então assim, eh, Mais misericórdia ele tem de Sodoma do que com esses indivíduos. exatamente. Então assim, eh, o que me deixa indignado é esse movimento dos evangélicos em prol do Messias, né, então eu queria falar sobre isso, porque não foi só o André Mendonça, né, o pastor André Mendonça, mas teve pastor Silas Malafaia, o o Robson Rodovaralho, né, Robson Rodovaralho, teve outros também, e é interessante que é o mesmo pessoal, não Abner Ferreira, Estevão Hernandes. é o mesmo pessoal que fez campanha para o Tarcísio, a chapa Tarcísio Micheli. Eu estou tentando entender, porque esse pessoal perdeu uma vez,
porque o Tarcísio não vai ser candidato à presidente, ainda que eles ainda estejam mordendo a fronha por causa disso, mas é o mesmo pessoal que perdeu no caso da chapa Tarcísio Michele, agora estava fazendo campanha para o Messias. Por quê, senhor Gabriel? Por que que o senhor acha que é só um corporativismo evangélico? "Olha, vamos colocar um dos nossos e tal, é chance de colocar mais um evangélico", ou tem alguma coisa a mais por trás disso? Olha, e Só foi veja bem, sim. é uma junção dos 2. Esse corporativismo evangélico existe desde sempre, né. O fato do segmento evangélico achar que tem mais um do seu segmento na cadeira de ministro é algo que para eles enche os olhos. "Nossa, eu vou ter o WhatsApp de um ministro do Supremo, vou poder me reunir, vou poder chamar um ministro do Supremo para um culto na minha igreja, eu vou conseguir convidar esse ministro para o meu aniversário". O poder enche, na verdade, os olhos de todas as pessoas que não estão olhando para Cristo. Eu falo isso com muito temor, né, porque é muito triste a gente assistir pessoas realmente que propagam o evangelho, subscrevendo e referendando uma pessoa que tem este histórico na vida pública. E aqui digo, veja bem, se o Messias externasse um arrependimento genuíno de forma pública com relação a tudo que ele fez, ele seria o primeiro a falar: "Acabou. De fato, a gente não vai fazer mais nada, porque ele confessou, ele admitiu que estava errado, ele reconheceu todos os seus equívocos", mas ele não fez isso, né. Disse que não falou, que ele era, como é que você colocou na matéria? Que ele, assinou sem ler, ele disse que não, que ele tinha lido e tudo mais, só que aí quando ele foi explicar o que ele escreveu, ele falou um negócio que realmente não está nos autos, né, que o que ele defendeu foi a prerrogativa do poder legislativo. Não, meu querido, o que você defendeu foi uma ação proposta pelo pessoal para matar inocentes, né. E aqui vou repetir, ele disse de forma clara, expressa e inequívoca, que não tem como desassociar o aborto da morte do bebê. Ele diz claramente que a mulher tem o direito de exigir a morte do seu filho, né, que o parto antecipado não seria uma via viável. Então, eh, foi basicamente isso que aconteceu, mas no segmento evangélico existe essa sedução pelo poder, essa sedução de ter contatos lá dentro para possibilitar algumas coisas. Isso de fato existe e é muito triste mesmo. E é interessante porque até mesmo os abortistas, tá, ou ativistas pró-escolha, né, como eles preferem ser chamados, mais clássicos, não defendem isso, tá. Eu vou citar um, que inclusive é meu amigo, é o Eli Vieira. O Eli Vieira é pró-escolha, né. Só que tem um limite, até esses caras falam: "Não, tem um limite, até 3 meses", que é o que eles dizem que é a formação do sistema nervoso e tal, que o feto não vai sentir dor. Eu não concordo com isso, mas é um argumento. Até esse pessoal acha absurdo um aborto de um bebê. Não é mais um feto, porque ele é viável, então é um bebê. É um bebê que sente dor, que ele chora, que ele tem toda uma conexão com a mãe, de um assassinato brutal desse bebê, um bebê que é viável, tá. Então assim, se a questão é tirar da barriga da mulher, né, que disse que, foi abusada e tudo, por que que você vai matar, sendo que ele pode ficar vivo? E aí tem tantas famílias hoje tentando ter filhos, não conseguem, estão esperando em longas filas para poder adotar um bebê. Então, assim, inclusive quando eu publiquei as reportagens, alguns assinantes saíram, né, desistiram do projeto, falaram assim: "Não, pô, que absurdo, o cara é militante pró-vida". Tem alguma outra militância que vale a pena ser feita, que não seja em prol da vida? Inclusive, eu postei um fio que ficou muito viralizou muitos anos atrás, né, mostrando todos os meus argumentos, pró-vida. Hoje eu tenho mais argumentos ainda em prol da vida de bebês, e um desses argumentos fala o seguinte, que quando você relativiza a vida do ser mais indefeso que nós temos na sociedade, todas as outras vidas são passíveis de serem retiradas. E nós estamos vendo hoje em vários países, essas campanhas em prol da eutanásia e tal, de idosos que estão tendo que fugir de casa, estão tentando simplesmente mudar de país, porque os filhos querem matar os pais de qualquer jeito. É gente assim, gente que não é doente. A doen Qual que é a doença? É idoso, eu sou idoso.
A velhice virou uma doença, e os filhos querem se livrar dos pais. Me lembra inclusive aquele episódio da família dinossauros, né, que eles tinham, não sei se você lembra, Gabriel, eu sei que você é velho, você deve lembrar, da família dinossauro, que eles jogavam a véia do penhasco, vocês lembram disso? Então tinha esse hábito aí, né, de se livrar dos velhos e tal. E eles acabaram salvando o próprio Dino da Silvasauro, né, que era um brutamontes, era um dinossauro, percebeu que eles estavam fazendo uma coisa errada e resolveu cuidar da velhinha. Então, não cuidamos dos nossos bebês, dos nossos fetos, não queremos cuidar mais dos nossos idosos, é uma sociedade hedonista, que vive apenas no agora, e esquece o valor da vida. Então, se me chamarem de militante pró-vida, eu milito, inclusive pela sua vida, seu animal que deseja a morte de bebês. Eu defendo a sua vida, eu quero que você viva, tá, não quero que você morra, não quero que você seja abortado. Você, né, enfim, não estou falando com a nossa audiência, estou falando com o animal do Messias e outros animais aí que defendem assassinatos de bebês nos úteros das mães, com veneno no coração. Isso me deixa nervoso. Eu fico indignado com esse tipo de coisa, Gabriel. E assim, pra gente vamos encaminhando para o final da nossa live, que é o seguinte: hoje é um sextou antes da hora, tá? Mas eu queria que a gente pudesse fazer agora uma análise sobre os próximos passos. Quem será o próximo indicado? Quem será? Porque eu já tenho minhas suspeitas, né? Eu tenho minhas suspeitas. Muita gente está dizendo aí que o próprio Alcolumbre estaria por trás disso para tentar passar o candidato dele. O que que você acha? Olha, essa articulação realmente existe. A gente sabe que isso foi ventilado pela imprensa, eu não estou trazendo nenhuma novidade aqui, mas que havia um acordo do Lula com o Senado de que, no período dele, enquanto presidente, ele faria a indicação de um ministro, que foi, no caso, Flávio Dino, e que o Senado faria a indicação de outro, que a intenção do Senado era o Rodrigo Pacheco. Ocorre que o Lula não cumpriu com este acordo. Então a gente acabou tendo uma certa ausência de aceitação do Senado com relação a esse descumprimento, né. Pode ser que o Lula faça uma nova indicação, se ele fizer decidindo peitar o Senado, sabendo que esse nome não terá uma aceitação, a probabilidade dele perder de novo é muito grande, né. Fizeram até um clamor aí para que ele fizesse a indicação de uma ministra mulher, tem até um nome, que é de uma das ministras que hoje ocupa o Supremo Tribunal Militar, que é alguém, pelo que a gente sabe, tem um certo alinhamento com pautas feministas, então vai ser outro nome por deveras complicado, mas o Senado ele quer sua cadeira, isso pelo menos para mim ficou muito claro. Então se o Lula não corresponder, ele vai ter outra rejeição. Agora existe a possibilidade também do Lula não querer passar por mais um vexame desse, e diante disso não fazer indicação de ninguém, deixar isso para o próximo presidente. E aí a resposta cairia no colo do Flávio Bolsonaro, que é o presidenciável que está muito bem colocado nas pesquisas e que tudo indica realmente que ele vai estar promovendo uma derrota do candidato petista. Digo candidato petista porque não se há certeza com relação à candidatura de Lula. Tem muita gente ventilando aí que há outros nomes possíveis de ser indicados pelo PT, justamente porque para o Lula perder votos é a coisa mais simples, é só entregar na mão dele isso aqui, ó, um microfone, que ele já tem capacidade Bonito de esse seu microfone, hein? Gostei desse microfone aí. Você gostou desse aqui? Ah, Aí, ó, igual, é igualzinho, muito somos bom. irmãos Isso, gêmeos. isso. Mas é esse o quadro, gente, é isso que está acontecendo. Agora, s o Lula estava certo, pelo menos ele achava que o Messias ia ser aprovado, né. E ele fez de tudo inclusive, né, teve emenda, teve ameaça, teve de tudo. E agora, bom, só pra gente concluir, o Messias fez uma postagem agora há pouco, né, dizendo o seguinte, que ele diz o seguinte, que toda sorte de mentiras para desconstruí-lo aconteceu.
e ele sabe quem foi que promoveu isso tudo. A esquerda, inclusive, está prometendo retaliar o Senado, retaliar os senadores. Ele está furioso, mostrando a verdadeira face dele, na realidade, né. Vocês verem aqui, eu não sei se eu conseguiria mostrar aqui para vocês. Dá para ouvir alguma coisa, Gabriel? Não dá para ver, né. Depois eu vou mostrar aqui só a face dele aqui, a face da derrota. Ó, vou mostrar aqui pra deixa eu apresentar aqui pra você vai gostar, vocês vão gostar, vocês não vão se arrepender de ver a face. Olha a cara, está nervoso, ficou bravo ele. Olha aí, essa é a face, tá nervoso. O que que tu acha, Gabriel? Ficou irritado, né? É a cara de alguém que tá com muito ódio, né. A gente tá percebendo aí, se o Ricardo Ventura tiver a possibilidade de fazer uma análise, ele vai descrever que realmente há uma certa agonia latente, pra não dizer outra coisa. Está amargurado. Então tá aí, ó. Nós sabemos quem promoveu tudo isso, eu quero saber quem foi. Nós sabemos quem foi. Foi cada um de vocês que fizeram Foi as ações dele que promoveu isso. também, E aqui também, vou dizer também. claramente, Até porque ele já nada do prestou que foi bastante. dito, pelo menos nada do que foi dito por mim, foi invenção. Isso está claro e subscrito em documentos públicos de posições que ele deu. A gente não precisou pegar informação nenhuma da vida privada desse indivíduo. E O que a estamos gente pegou falando só foi posições hoje a gente falou públicas. só do aborto, né, a gente só falou de aborto, mas houve Sim, várias medidas que ele cometeu em prol da censura dos várias. direitos humanos, através da AGU do Lula, né, perseguindo cidadãos, jornalistas. Essa semana passada, perseguindo perfis, pessoas comuns e jornalistas, porque estavam comentando sobre o PL da misoginia. Inclusive teve comentário lá fazendo perguntas, a pessoa fazendo perguntas e sendo acusada de espalhar fake news e tal, e pedindo a remoção desses perfis. Então é um censurador e abortista. E agora, qual é o destino do senhor Jorge Messias? As férias dele acabam amanhã, tá? Amanhã acabam as férias, acabou a NICE e ele vai voltar a trabalhar como AGU. O que se espera dos próximos meses para o rejeitado? Vamos chamá-lo de rejeitado a partir de agora. Então, o que se espera dos próximos meses do rejeitado, estando ainda como AGU do Lula? E, novamente, Lula disse que possivelmente não vai indicar outra pessoa para o cargo até o final do governo. Eu não sei se ele realmente vai fazer isso, mas o que podemos esperar aí do nosso rejeitado? Eu acho que ele vai precisar revelar o coração dele, porque isso pra mim ficou como uma ameaça clara de vou atrás de quem fez isso, né. Enfim, eh, a gente vai ver realmente quem que é o Messias de verdade depois disso. Qual que vai ser a reação dele diante dessa reprovação, porque ele sabe exatamente que houve um trabalho informativo muito denso, mas a gente vai precisar assistir quais que serão os próximos passos e o que é que ele vai fazer na frente da AGU, que hoje não virou um órgão de defesa, mas virou um órgão de polícia, principalmente com a criação desse Ministério da Verdade que foi implementado por ele, né. Ele citou coisas lá absurdas, gente, quando ele falou que ele mandou, derrubar um perfil porque estava falando contra, exame de mamografia, sabe. Possivelmente era gente extremamente inexpressiva na internet, sem quantidade de seguidor nenhum, e daí ele se orgulhou que tirou aquilo do ar, né, como se aquilo fosse um grande feito. eh A gente está comparando uma pessoa que possivelmente tinha um canal pequeno que estava, disseminando esse tipo de informação, não sei com base em quê, mas estava disseminando informação e do outro lado você tem uma máquina poderosíssima do Ministério da Saúde com bilhões para se investir em propaganda acerca de campanhas de prevenção de saúde pública. É mais a via da censura para essa gente é algo mais aceitável. Então, ele tem pouco tempo, né, no cargo, eu não sei se realmente o Lula vai decidir comprar essa briga, de manter ele na frente da AGU, principalmente porque a gente assistiu que ele foi desnudado nessa, eh, nessa, eh eh, oitiva dele
pelos senadores, né. Enfim, de todos ali, vou lhe ser sincero, o que eu mais gostei, que foi tecnicamente mais bem preparado, foi o senador Rogério Marinho. Conseguiu colocar o cara na parede, assim, diante de tudo que ele mostrou e evidenciou com provas robustas acerca das atitudes dele enquanto agente público. E temos esperança então, né. Então temos esperança para o nosso próximo até inclusive as chances se houve realmente um rompimento entre o Alcolumbre e o governo Lula, o Alcolumbre poderia finalmente tomar vergonha naquela cara obesa dele e botar para votar os pedidos de impeachment dos ministros. O povo quer, Exatamente. há maioria já no Senado para isso, e ele fica sentando em cima. Agora ele pode levantar aquele traseiro gordo dele e trabalhar. Bora trabalhar, meu querido, e desculpem a expressão, hoje eu estou revoltado, hoje eu estou revoltado e botando não vou usar palavra, não gosto de falar palavrão, eu vou usar palavras mais robustas, É, mais já saiu de nobres, um né. você já esteve num lugar que fala muito palavrão, não é um negócio muito adequado, mas tudo bem. Estou exasperado hoje, mas eu também Isso. hoje é um sextou antes da hora, né, então hoje eu tomei muito Deixa eu chocolate. dar uma boa noite pra Paulo Briguet, que eu tô vendo aqui no chat, um grande amigo que nós temos. Boa noite, Paulo Briguet, que nobre visita e vou dar boa noite também para todos vocês, então, boa noite para o Leonardo, pra Cristina, pra Ideleide, Jucineia, Alfredo Elias, Joabe Monteiro, fala Joabe, como você está meu amigo? Leonardo, Alex Jorge Seior, olha, sobrenome bonito, né? Dona Ruth, Alma de Conservador, Magno, enfim, e você que está assistindo essa live depois que ela já foi realizada, muito obrigado pela audiência. E se você está assistindo, segue aqui o perfil do Doutor Gabriel, vai no O Parecer aqui no Substack, tá? E assine o Substack dele, siga o Substack dele para ter acesso ao conteúdo e receber também no seu e-mail. E, novamente, obrigado a todos vocês. Hoje não falaremos sobre as novas investigações, sobre o caso Marcelo Ivo, não vou falar, eu acho que tivemos grandes momentos aqui de conversa, aprendendo bastante com o senhor Gabriel, tá, e temos muito que aprender. E, Gabriel, obrigado pela sua presença. Hoje é a primeira vez que eu trago um convidado aqui no Substack, então é muito, muito, muito bom estar com você. E dá o seu recado aí, dá os seus recados finais aí, vamos tocar o barco. Minha gente, me sigam nas minhas redes sociais, que de vez em quando vocês vão acompanhar, alguma opinião um pouco mais incisiva, ou então eu no meio de alguma confusão, oportuna por conta da situação, né. Vou deixar meu Instagram, porque lá você consegue achar todas as minhas redes sociais, @GabrielCarve, e aqui no Substack eu tô com um portal chamado O Parecer. Comecei escrevendo distopias, comecei escrevendo numa linha mais literária de ficção, e se você voltar lá, você vai ver que tem, alguns artigos nesse sentido, mas agora eu parti um pouquinho para a opinião, porque a fantasia ficou muito, eh, ficou muito pequena diante dos absurdos da realidade. Então eu agradeço demais a oportunidade aqui, meu grande amigo. Estamos sempre às ordens para colaborar, principalmente na defesa da vida. Estamos juntos e me sigam nas redes sociais, me sigam aqui no Substack. Muito obrigado a toda a audiência. Parabéns, essa semana, esses dias aí foi aniversário do Gabriel, né, então não pude estar lá em corpo Pois e é, fui alma, convidado. mas parabéns aí, vou cantar parabéns aí. Parabéns, parabéns, parabéns. Pessoal, grande abraço. Seguimos aqui na investigação, aqui temos muita coisa para contar sobre as próximas investigações, mas na próxima quarta-feira já vai ter mais 2 grandes investigações que nós vamos publicar sobre o caso Master e Marcelo Ivo, né, o dos Arapongas, e nós continuaremos aqui nos Estados Unidos investigando cada um dos Arapongas que estão em solo americano e também as conexões com o Banco Master, tá? Então até a próxima semana e até a próxima investigação. Tchau, tchau. Como é que desliga?